chamado Australopithecus. Este é um dos melhores crânios de Australopithecus que existe e a aparência dele seria bem parecida com a do chimpanzé. O cérebro é razoavelmente pequeno, pouco maior que o do chimpanzé. O Australopithecus tinha o rosto razoavelmente projetado para frente, mas o nariz era bastante achatado. Seria um nariz muito parecido com o dos chimpanzés. Mas uma das provas de que não era um chimpanzé é que o foramen magnum, orifício através do qual a medula penetra no cérebro, fica embaixo do crânio. O crânio ficaria no alto da espinha dorsal, e essa é uma característica dos bípedes. Portanto, este indivíduo, embora superficialmente parecido com um chimpanzé, andava sobre duas pernas e pertencia à linhagem humana. O esqueleto e as pegadas forneceram aos animadores de Caminhando com Animais Pré-Históricos a base para construir o Australopithecus. Mas sem nenhum exemplar vivo hoje, foi necessária muita orientação dos cientistas para fazer com que ele se movimentasse. Eu aprendi mais fazendo este ciclo do que qualquer outra animação que já fiz. Dá para ver ele se desenvolvendo na tela, o que foi muito interessante. E quando se chega àquele ponto em que ele parece quase humano, você pensa, mas não é bem humano, é? E é aí que você sabe que está bom, porque, em essência, é o que é o Australopithecus. Ele não é bem macaco, mas também não é bem humano. De certa forma, andar ereto tornou o Australopithecus mais próximo dos humanos do que dos macacos. Mas ele passou também a se comportar da mesma forma? Com as mãos livres para usar ferramentas, tornaram-se criaturas que passaram a dominar os outros animais ao seu redor? Obrigado. O Dr. Bob Bren fez um estudo meticuloso dos restos da variedade meridional do Australopithecus. Numa caverna chamada Swartkrans, ele encontrou indícios para estabelecer se o andar ereto transformou os homens macacos de inofensivos frugívoros em predadores. Esta caverna de Swartkrans é extraordinariamente rica em ossos fósseis. Algo como 240 mil fósseis saíram só desta escavação. A maioria era de animais que viviam nas matas. Mas havia também uma boa quantidade de crânios de homens macacos, sem o resto do corpo. Para muitos, isso era um indício do lado mais sombrio do homem. Uma explicação possível é que eles eram canibais e decapitadores profissionais e traziam de volta as cabeças das vítimas para o lugar onde moravam. Foi assim que elas acabaram fossilizadas, mas eu queria olhar o quadro mais amplo. Eu queria descobrir se havia outras explicações, outras opções. O Dr. Bren tinha um palpite de que a verdadeira explicação poderia ser encontrada estudando-se a fauna de hoje na mata. Felizmente, muitos dos animais que vivem hoje selvagens na mata são praticamente os mesmos que existiam há 1 ou 2 milhões de anos. Alguns desapareceram, os felinos de dentes de sabre se foram, mas o leopardo continua aí, o leão continua aí. E me pareceu fundamental verificar na mata os locais onde as mortes ocorreram. Com um bom faro para pistas, o Dr. Bren encontrou um clássico local de abate. Este é um ponto onde um leopardo abateu uma presa. E a menos que você chegue rapidamente, antes que os restos caiam no chão, não vai encontrar muita coisa, porque as hienas e os chacais que aparecem imediatamente espalham tudo. Normalmente o que se encontra é o crânio, porque é uma parte muito resistente. Os dentes e a mandíbula não são muito palatáveis. E são esses os pedaços, principalmente os chifres, que sobram. A triste verdade do que estava realmente acontecendo ficou clara num dos fósseis.
Um dos indícios realmente interessantes que surgiram entre os fósseis de Swartkrans foi este pedaço de crânio. É a parte posterior do crânio de uma criança, talvez com 10 ou 11 anos de idade. E tem dois orifícios nos ossos parietais. Por estranho que pareça, o espaço entre os dois buracos casa quase que perfeitamente com o espaço típico entre os caninos inferiores de um leopardo. Portanto, uma reconstrução possível que sugerimos foi que esta criança foi morta por um leopardo e arrastada para o local onde ele se alimentava na parte inferior da caverna. E este, como tantos outros fósseis de Swartkrans, nada mais é do que os restos do jantar dos felinos. Portanto, andar ereto nos ajudou. Mas ainda éramos comida de gato. A vida de um homem macaco na savana relativamente descampada deve ter sido assustadora. Eles não só eram criaturas pequenas, mas tinham também poucas defesas naturais. Não tinham dentes grandes, presas ou garras. E havia uma enorme variedade de predadores perigosos, sempre rondando. Além dos carnívoros que conhecemos também hoje como leão, leopardo, várias hienas, havia outros carnívoros como os felinos de dente de sabre, sempre atrás de uma refeição fácil. Mas os predadores não eram a única dificuldade na vida do Australopithecus. Há 2,5 milhões de anos, o clima piorou. Ficou mais frio e mais seco. Era o começo da era glacial. E a mudança de clima teve um efeito profundo nos nossos ancestrais. Bem, parece que as condições de sobrevivência tornaram-se mais e mais difíceis e eles adotaram duas estratégias. Os homens e macacos mais robustos, que tinham um crânio muito característico, com a cara achatada, larga e achatada. A sua estratégia aparentemente era de se fortalecer para tentar vencer as condições difíceis. Era um indivíduo forte e robusto. Essa era uma alternativa. A outra que ocorreu nos nossos ancestrais humanos e pré-humanos foi simplesmente aumentar o tamanho do cérebro. E isso se reflete desde o início da linhagem humana. E são criaturas que sobrevivem pela inteligência e não pela força. E entre as duas opções foi essa, a